Mais claro para as mulheres que as demandas das mulheres brancas eram diferentes, significativamente diferentes das demandas das mulheres negras. Então há um feminismo negro, um feminismo socialista, um feminismo pós-estruturalista e um feminismo liberal. O que é feminismo? Alguém poderia responder e dizer, olha, essa é uma pergunta fácil de responder. Basta consultar aqui as redes sociais e a gente pode saber muito rapidamente que feminismo está associado a mulheres que não cuidam muito bem da higiene, são mulheres que desrespeitam símbolos religiosos também. Mas será que feminismo é realmente isso? Será que ao menos o feminismo se reduz a essas imagens tão fortemente divulgadas no Brasil há pouco tempo? Na verdade, feminismo evoca uma tradição que remete ao menos até o começo do século XX. A primeira onda do feminismo era uma onda de sufragistas, que demandavam, em especial, o direito ao voto. A segunda onda feminista ela estava preocupada em garantir direitos políticos, direitos sociais e buscavam também direitos econômicos. É importante a gente lembrar que, nessa época, o Código Civil brasileiro dizia que o homem era o chefe da família, que ele deveria cuidar do patrimônio da família e dos bens das esposas. Essas esposas elas eram relativamente incapazes. Era contra esse tipo de visão que a segunda onda do feminismo lutou. Depois disso, na década de 80, a gente tem uma terceira onda de feministas. Nesse momento, há diversos setores que vão se organizando melhor. Por exemplo, fica mais claro para as mulheres que as demandas das mulheres brancas eram diferentes, significativamente diferentes das demandas das mulheres negras. Então há um feminismo negro, um feminismo socialista, um feminismo pós-estruturalista e um feminismo liberal. Eu queria insistir que na década de 80 se constitui uma corrente feminista específica que é feminismo liberal. Veja, só isso já desmonta qualquer tipo de associação excessiva que se costuma fazer entre feminismo e marxismo cultural. O feminismo, a partir da década de 80, ele se espalha nas principais universidades do mundo. Se a gente olhar hoje para a Universidade de Berkeley, para a Universidade de Nova York, para a Universidade de Berlim, para a Sorbonne, a gente tem centros de estudo sobre gênero e sexualidade que vão justamente perguntar qual é hoje o papel da mulher, que tipo de opressão específica elas sofrem no tempo atual e o que é possível fazer para transformar isso. Percebam então que melhor do que falar em feminismo no singular é falar feminismos no plural. É uma tradição absolutamente complexa, envolve perspectivas antagônicas que por vezes trabalham em conjunto e por vezes os antagonismos são tão fortes que envolvem cisões. A tradição feminista também não é uma tradição acima de qualquer suspeita. É claro que existiram equívocos e exageros, mas que foram também esses equívocos e exageros produziram também a possibilidade de uma autocrítica das próprias feministas. É curioso que, às vezes, essas críticas tão virulentas advindas de seus adversários não percebem que essas mesmas críticas já foram colocadas por feministas a alguns setores do feminismo. E é por isso que é muito importante lembrar que a gente está diante de uma tradição complexa que está constituindo um campo de pesquisa e discussão em torno das principais questões que envolvem os direitos das mulheres no tempo atual. Por exemplo, será que quando a gente olha para uma mulher brasileira negra e periférica, será que o tipo de relação que ela tem com os filhos é exatamente o mesmo tipo de relação que os maridos têm com os filhos? Será que não há um cuidado maior com relação à família? Família essa que as pessoas imaginam que é atacada de uma maneira completamente irracional pelas feministas. Na verdade, não. Nós que somos feministas, a gente está preocupado em compreender o que é a família, o que a gente precisa conservar do histórico das famílias ocidentais, mas também o que a gente pode transformar.
Por exemplo, voltou à questão que eu coloquei de início. As famílias não podem elas ser igualitárias, elas não podem se constituir de uma maneira diferente dessas que a gente está acostumado. São questões desse tipo que a tradição feminista coloca. Insisto, é uma tradição ampla, inclusiva e tem espaço para todo mundo.